Cross, desse jeito vai ficar difícil te defender, hein? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Tô gravando o vídeo tarde, né? Como eu falei que poderia acontecer hoje. E cá estamos nós, né? Neste tema polêmico que aconteceu num episódio aí do Flow Games, onde o Cross abordou um ponto aí que, caras, ficou complicado, né? Eu sei que é tudo uma questão de opinião, e antes de começar esse vídeo eu quero deixar muito claro, eu sei que tem gente que espera que eu vá xingar o cara, tá? Mas eu não vou fazer isso, pelo simples motivo de civilidade. O cara nunca me ofendeu gratuitamente, nem nada do tipo. O Cross sempre foi um cara muito gente fina comigo, só que eu e o Cross, a gente não tem frescura. Se ele discorda de uma opinião minha, ele pode falar sem problema nenhum. Da mesma forma que eu também, quando discordo de alguma coisa que ele fale, ou que ele pense, ou que alguém lá do Flow Games fale, cara, eu não tenho rabo preso. E o Cross também sabe muito bem disso, então não tem problema nenhum. Porém, hoje eu vou fazer um vídeo onde eu discordo totalmente da opinião do Cross. Eu acho sim que o Cross aí ele falou besteira, mas isso é minha opinião. Assim como o Cross, quando eu fui lá no programa dele, lá do programa do Cross, no ano passado, cara, a gente debateu um monte de assunto e teve um momento lá, inclusive, no próprio podcast dele, né, que a gente tava conversando ali, tava eu, o Ariel do Combo Infinito, o Lepitecos, o Cross, enfim. Quando eu tava falando sobre Hellblade 2, por exemplo, ser uma porcaria, o Cross em um determinado momento fez um comentário que parecia que era pra mim, acho que nem ele percebeu, né? Quando ele falou do burro de respingo, por exemplo, quando eu tava dizendo que o jogo era realmente ruim, e ele criticou pessoas que repetiam, né, o que outros falavam de negativo do game, né? É óbvio que eu não criei uma treta com o cara ali ao vivo por causa disso, eu entendi o ponto de vista dele, mas eu mantive a minha posição, assim como a maioria também manteve. A grande prova disso é que os jogadores de Xbox é quem mais concordam comigo, é só você ver a taxa de zeramento que o game tem. Vagabundo! Enfim, não vamos entrar nesses méritos, o ponto é que a gente não tem frescura. E agora, chega de enrolação, vamos falar sobre a opinião que o Cross deu aí, que não foi muito feliz. Bom, galera, nesse episódio aqui eu separei aqui alguns tópicos, né, que eles mencionaram aí no Flow, tá? E sobre o Ghost of Yotei, que foi a apresentação do jogo da Sony ontem. E eu já vou começar dizendo que, caras, tudo muito subjetivo, né? A questão, o gosto, ele é uma coisa muito pessoal. É por isso que cada exclusivo tem o seu nicho de jogadores dentro da plataforma, e por isso eles não podem ser usados como uma métrica de todas as opiniões. Isso, inclusive, invalida por completo aquele argumento burro de venda por base instalada. Como é que você quer que todo mundo na plataforma goste de Gran Turismo? Goste de um jogo com temática no Japão, por exemplo? Ou goste de um jogo com o Clayton lá, ou de Spider-Man? Tem gente que simplesmente não gosta, cara. Tem gente que não gosta de jogo de super-herói. Então, Spider-Man não vai vender toda a base, né? Então, se a gente usa isso como um argumento contra esse argumento burro, a gente também tem que ser coerente numa hora dessas. Ghost of Yotei também não vai agradar todo mundo, mas existem certos critérios que são indiscutíveis. Critérios esses que a gente chama de critério técnico. O que é o critério técnico? O critério técnico ele não é inerente ao seu gosto, à sua preferência e nem aquilo que você ache melhor, que mais te agrade. O critério técnico ele simplesmente existe você gostando ou não. Ou seja, o jogo tem boas trilhas sonoras, ele tem complexidade de físicas, ele é bem feito, as texturas são bem feitas. Cara, aí é um ponto onde não entra o seu gosto e nem o meu. O primeiro ponto, então, que eles abordaram nesse episódio, nesse corte que tá rolando aí na internet do Flow Games, sobre o jogo sair no PlayStation 4. E aí, eu discordo fundamentalmente. Por quê, galera? Porque ao contrário do que muita gente pensa, de que um jogo é feito apenas de gráfico e tudo mais, não é só isso que acontece por detrás. Por detrás do game você tem física, você tem streaming de dados, você tem uma série de coisas acontecendo que em outro hardware pode impossibilitar que aquilo de fato aconteça. E nem tudo isso que tá rodando, necessariamente você percebe ali naquele momento. Você muitas vezes vai perceber na hora de um gameplay mais pesado, você vai perceber em outros momentos que realmente ali, de fato, é uma carga que um outro aparelho talvez não fosse suportar. Minha opinião aqui, tá? Vocês perceberam, por exemplo, naquela cena dos cavalos, quantos cavalos tinham correndo ali, todos em altíssima resolução de texturas e todo o resto? Pois é, ali, se aquilo ali não era pré-definido, por exemplo, aquilo ali pesa naquela cena, e para isso você precisa de uma CPU poderosa. É lógico que você também precisa que, né, haja os pontos de articulação ali nos assets ali dos cavalos, que eles tenham, né, por exemplo, o cavalo ele tem uma inteligência própria, então isso aí também tem que ser simulado, e assim por diante, tá? Então nem tudo é tão simples assim de você fazer, nem tudo é tão fácil assim de você fazer, nem tudo dá pra você fazer caber em um aparelho muito mais fraco, como seria o caso de um PlayStation 4. Então esse é o primeiro ponto, tá? Agora, eu sei que
o usuário normal, não tô falando que é o caso do Cross, mas o usuário comum, o usuário casual, ele não vai pensar nisso, né? E aí fica aquela questão da impressão. Porém, nesse argumento de que serviria no PlayStation 4, eu discordo fundamentalmente, tá? Provavelmente a Digital Foundry vai fazer um vídeo muito mais abrangente do que eu falando aqui, e aí muita gente também que, se não entendeu, vai entender o porquê desse caso. Mas essencialmente a minha posição aqui, caras, é só vocês verem a comparação desse jogo com Ghost of Tsushima. O draw distance está muito maior, você vê que o modelo dos personagens está muito melhor, entre outros fatores ali que, cara, implicam em uma versão para PlayStation 5, como a gente está vendo ali que foi feito. Agora, também tem um outro ponto que é interessante de se mencionar. Galera, a gente está vivendo numa geração de consoles, né, que trabalha com fotorrealismo também. Por que eu falo também? PlayStation 4 já trabalhava com jogos fotorrealistas. O pessoal tá esperando, né, que a gente daqui em diante vai ter um espanto, né, como a gente teve em outras épocas, por exemplo, do PlayStation 2 para um PlayStation 4, para um PlayStation 3, ou como foi do Xbox clássico para um Xbox 360. Galera, aquele tipo de salto geracional, hoje em dia é muito difícil de acontecer. Hoje em dia, e não é só porque os jogos já estão com os gráficos ali, já estão ficando quase igual à realidade. Né? Também pode ser um argumento, pode, mas também tem o fato de que talvez pra gente ver algo muito melhor, né, do que a gente vê hoje, pra ter aquele espanto que foi da época de um Play 2 para um Play 3, talvez para isso precise de um hardware ultra parrudo. Vocês podem ver que o PlayStation 3 ele é muitas vezes mais forte que o PlayStation 2, não tem nem comparação. O PlayStation 4, ele já é um pouco diferente. Essa diferença, né, dele pro PlayStation 3, ela já é um pouco mais mitigada. Se você sair dos gráficos de um jogo de PlayStation 3 e for jogar no PlayStation 4, você vê que tem melhora, claro, você vê que tem um salto, mas você não tem aquela mesma impressão que foi da época da geração antecessora. Quem de vocês aí também não concorda comigo? Pois é. E aí que tá o ponto. Quando os gráficos chegarem num ponto que eles estão quase melhor que já que a realidade, que já estão melhor que a realidade, se duvidar, pra onde que a gente vai, cara? Vocês estão entendendo? O gráfico vai ser o quê? 4D? Como que a gente vai enxergar isso? Então não faz o menor sentido. O que a gente vai ver cada vez mais é o jogo tendo mais resolução, mais elementos na tela, mais efeitos de iluminação, por exemplo, o Ray Tracing, né, que é muito bem-vindo aí hoje em dia nos jogos. O Play 5 Pro, por exemplo, né, perfeitamente capacitado aí, né, para rodar com melhores presets, enfim. Então essa é uma discussão muito ampla, né? Por razões técnicas, eu discordo totalmente da opinião do Cross. Eu acho que foi uma opinião apressada, eu acho que foi uma opinião muito imediatista. E o segundo e último ponto, que é o que eu mais discordo que o Cross falou, que pra mim, cara, isso daí foi a maior besteira, né? Aliás, a única pessoa nesse corte que eu vi rodando aqui do Flow Games, que falou uma coisa que realmente é verdade, é a mulher do David Jones. Eu esqueci o nome dela, né? A japonesinha lá, mas o que ela falou realmente é verdade. Eu vou falar sobre isso no final também, tá? Mas focando aqui na opinião que o Cross deu ali no episódio, a última coisa, né, mais relevante aí que ele falou também, foi sobre ele ter a impressão de que está jogando mais do mesmo. E aí que eu falo, mano, como assim, velho? Ô Cross, como assim, mano? Você tá reclamando do negócio parecer mais do mesmo? É óbvio que vai parecer mais do mesmo. O jogo é uma continuação, galera. Pô, vamos pegar um exemplo aqui. O pessoal da Xbox agora, por exemplo, vai querer fazer aquele flame, vai querer dar aquela zoada. O que vocês vão falar? Vocês vão, obviamente, vai chegar e vai concordar com o Cross, né? Vocês aí que vivem xingando o cara, agora vai concordar com ele, não é verdade? Pois é. Manos, vamos lá. O Gears 1, o que ele é diferente do Gears 3? Fala pra mim. Quais são as coisas mais assim, que você fala, caraca, nossa, totalmente diferente, nem parece que eu tô jogando o mesmo jogo. Não tem, velho. Se você pegar o Gears 1 e for jogar o Gears 5, você vai ter exatamente a mesma sensação, que você está jogando mais do mesmo. Vão ter algumas novidades, por exemplo, no Gears 5 eu gosto daquele robozinho, aquele drone lá que te ajuda nas missões, né? Acho aquele robozinho fantástico, uma baita de uma adição, entendeu? Mas os comandos, o jeito de fazer as... Mano, é tudo igual. É igual, é por isso que se chama Gears 5. Porque é uma continuação, caramba, é uma franquia. Como é que você quer um negócio absurdamente diferente? Uma continuação é isso, mano. A Red Dead Redemption. Se você jogar o do Play 3, depois você vai jogar o do Play 4, tem umas novidades muito boas ali, tem todo um sistema novo, né? Assim, mas você vê que ele ainda assim é mais do mesmo. Você vê que ainda assim é o mesmo jogo que você tá jogando, né? Exceto que você tá numa outra geração acima, então naturalmente você tem, né, algumas novidades que vão ser inerentes àquela geração, questão de gráficos novamente, tamanho de mundo, de mapa, interação física, então você obviamente vai ter muito mais interação com objetos, você vai ter destruição de cenários, ou sei lá o que, mais veículos, ou mais cavalos. O Red Dead, por exemplo, ele tem várias raças, né, de cavalos. No 1 já tinha, no 2 ampliaram ainda mais, né? E cada cavalo tem ali o seu próprio comportamento, é muito mais abrangente do que era no primeiro Red Dead. Mas cara, vamos falar a verdade, nesse Ghost of Tsushima a gente já viu uma série de coisas ali que também já é melhor do que no Ghost of Tsushima. Você tem uma variação de armas para você usar, você tem outros métodos, né, de fuga, de esconderijo e tudo mais aí, pelo que parece, para você poder fazer também, e outras coisas que a gente nem viu ainda. Mas assim, essencialmente, é um Ghost of Tsushima 2. Assim como o Uncharted, quem é que reclamou de ficar pulando muro, subindo montanha, pulando corda no Uncharted, todos os Uncharted, cara, desde o Uncharted 1 até o Uncharted 4, ou melhor, do Lost Legacy, isso é o que a gente faz.
É você achar ali, né, um artefato, é você enfrentar ali os inimigos, e é sempre a mesma coisa, é sempre um negócio ali que você já se acostuma desde o primeiro, o que muda são as novidades. Entende? Então, assim, é por isso que eu discordo totalmente dessa opinião do Cross, tá? Conhecendo o Cross, não tô defendendo a besteira que ele falou, não, tá? Eu acho que o Cross aí, ele pode depois se explicar ou reformular o que ele falou. Mas conhecendo o Cross, eu acho que, mano, o cara, ele tem consciência, eu acho que ele fez um comentário extremamente infeliz e ele é perfeitamente capaz de reconhecer isso se ele achar que ele errou. Agora, de repente, ele pode achar que ele não errou. Agora, eu não vou xingar o cara, tá? Eu tenho respeito por quem tem respeito por mim. Querendo ou não, pô, o que o Cross fez por mim, eu não vou esquecer nunca aquilo. Então, pelo amor, velho, a galera chegando pra mim falando, você tem que xingar o Cross, você tem que ser incisivo. Eu já estou sendo incisivo. Cross, você falou merda, você falou besteira. Na minha opinião, o seu comentário foi completamente infeliz. E pra finalizar aqui o vídeo, né, teve o comentário da esposa do David Jones, que eu peço desculpas por não lembrar o nome, quando ela fala que talvez a impressão que a gente esteja tendo nesse momento com o jogo da Sony é que não é o suficiente. E o que ela falou é verdade, né? Esse ano, por exemplo, Death Stranding, ele é um jogo mais nichado. Eu gosto. Tanto é que eu tô jogando, caras, eu tô ansioso pra acabar esse vídeo, acabar minhas coisas aqui e partir pro Death Stranding. Eu não quero fazer mais nada, só quero jogar Death Stranding. Eu tô maluco no Death Stranding, cara. Tá ligado? Construindo as rodovias, construindo ali sabe, que nem foi no primeiro, ó. Eu tô chegando naquela parte, inclusive, que você fica fazendo aquelas tirolesas, né? Você só anda no mapa de tirolesa, né? Isso aqui o vagabundo do Kojima cortou, né? Não dá pra você pôr tanta tirolesa igual no primeiro, né? Então tem uns locais ali que, infelizmente, não dá mais pra andar o mapa inteiro só com isso, né? Mas assim, galera, cara, tô me divertindo pra caramba, né? O Ghost of Tsushima também é um jogo que eu gostei muito quando eu comecei a jogar. Olha, vamos falar graficamente, Ghost of Tsushima, ele não é o primor dos primores gráficos comparados a outros títulos da Sony, tipo o The Last, por exemplo, em 2020 saiu ele e o The Last 2. Não tem nem comparação, The Last 2 é muito superior graficamente ao Ghost of Tsushima, né, expressões faciais e tudo mais. Porém, The Last 2 é um jogo linear. Ghost of Tsushima é mundo aberto, tem muitas outras coisas acontecendo além de só aquela parte programada do cenário, vocês entendem? Então é muita coisa que fica por detrás. Né? Muita coisa que fica por detrás de um game assim, então nem tudo é igual, nem tudo dá pra você comparar da mesma forma, mas o que a mulher do David Jones falou é uma verdade. Querendo ou não, galera, esses dois jogos, eles são pouco nichados, tá? Talvez o Ghost of Tsushima ele seja mais abrangente em público, tanto é que o primeiro vendeu, acho que próximo ali das suas 10 milhões de unidades, 8 milhões, alguma coisa assim, né, que o Ghost of Tsushima vendeu, eu acredito. E se você comparar isso com outros jogos mais comuns do PlayStation, por exemplo, o Spider-Man ou Horizon Zero Dawn, que vendeu mais de 20 milhões, o Spider-Man também mais de 20 milhões, né? São jogos que já abrangem um nicho maior, né? Ou seja, um gosto um pouco mais generalizado, entende? Então fica sim essa sensação, porque os dois jogos que saíram até agora são jogos um pouco mais nichados. E quem busca algo um pouco mais generalizado que a Sony geralmente faz, por exemplo, o God of War ele é mais generalizado, né? Um Gran Turismo é mais generalizado. Então, essas franquias aí que a gente tá guardando da Sony, por exemplo, o jogo do Wolverine é um jogo mais generalizado, certo? O jogo do Venom da Insomniac Games também, pô, seria muito top a gente ver. Um outro Uncharted, cara. Pô, um outro Uncharted é um sonho da gente ver. Recentemente a Naughty Dog chegou aí na internet, publicou ali uma atualização do The Last 2, que é um novo modo que vai ser gratuito, tudo bem, parabéns por ser gratuito, mas poderia pelo menos parar de gastar dinheiro com The Last, já foi, já deu, né, deixa... Né, o Joe morreu, todo mundo morreu no 2, deixa os caras lá descansar em paz. Quem não morreu ficou de cadeira de roda, faltando um pedaço, então, meio, acabou, velho, deixa o The Last quieto, foca em outra franquia, traz o Uncharted de volta, todo mundo quer o Uncharted, cara. O Uncharted 4 sozinho vendeu mais de 20 milhões de unidades, vocês têm noção disso? Mais de 20 milhões de unidades, não é fácil você vender um jogo desse porte, desse naipe, né, desse estilo, cara, 20 milhões, é muita coisa. É muita coisa. Imagina um Uncharted 5, o estouro que não ia ser. Então esse é o único comentário desse corte que eu concordo. Falta a Sony falar mais sobre os projetos. E pro ano que vem, o que vai ter? A gente só sabe do Wolverine, né? Ou tô esquecendo de algum aqui? Posso estar esquecendo. O ponto aqui do vídeo é o seguinte, o Flow Games é um canal gigantesco. É um canal que, cara, pega um público, né? Que praticamente os caras dominaram a internet no mundo dos games. Então, os caras falarem coisas ali, né, às vezes tem que ser mais criterioso. O cara não precisa ser engessado, mas, mano, tem que tomar cuidado, porque tudo aquilo que a gente fala, principalmente num canal desse, tem, assim, uma amplitude muito maior. Mas, vamos ver o que ele vai comentar a respeito do caso, se é que ele vai comentar. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Tchau, tchau.